Bem, recebemos a partir de agora aqui no nosso estúdio da CNA, a assessora técnica da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da Confederação, Letícia Fonseca. Nós vamos falar da importância da rastreabilidade de frutas e hortaliças, um instrumento de segurança comercial e do próprio alimento. Tudo bem, Letícia? Bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Detalhe é que a rastreabilidade já faz parte de uma norma, ou seja, é obrigatória, mas ainda há um campo muito vasto para que toda a cadeia produtiva possa cumprir, né? Exatamente. Na verdade, a rastreabilidade de frutas e hortaliças, esses produtos frescos destinados ao consumo humano, ela já é posta como uma obrigatoriedade desde 2018, é uma instrução normativa conjunta do MAPA e da Anvisa, que traz todos esses desdobramentos, mas a gente tem que entender que são cadeias voltadas a pequenos produtores, muito distribuídas em todo o país e que tem uma grande dificuldade até mesmo de harmonização dessas informações, porque a gente tem produtores, tem os intermediários, tem atacado, tem varejo, são vários elos dentro de uma cadeia que tem toda a sua complexidade. Interessante, então, que todos os entes dessa cadeia precisam se mobilizar, precisam fazer parte dessa rastreabilidade. Exatamente. Esse é um ponto que a gente sempre tenta abordar com produtores e com todos os demais entes, porque todos são responsáveis. Não adianta, por exemplo, o produtor ter todas as suas informações ali de campo, se quando eu passo para o intermediário, passo para o varejo, ele não tem essa informação de origem. Então, o mais importante é justamente isso. Todos são responsáveis de ter informação de qual que é o elo anterior, então de onde eu obtive aquele produto, e qual que é o elo posterior, ou seja, para quem eu vendi aquele lote e a data dessa comercialização. Pelo que eu estou entendendo, Letícia, me corrija se eu estiver errado, essa rastreabilidade que passa por todos os elos da cadeia produtiva de frutas e hortaliças, ela é muito mais calcada nas informações, na comunicação, do que na própria tecnologia, ou não? O produtor tem que investir em tecnologia também? Não, você está correto. É realmente ter a informação. Não importa se essa informação vai estar escrito a caneta numa etiqueta, se essa informação vai estar num software, se vai ser realmente uma tecnologia abrangente ou não. Tanto é que a própria norma não traz nenhuma informação de como essa rastreabilidade tem que ser passada ao consumidor ou aos seus clientes. É simplesmente garantir que a informação esteja disponível quando necessário e se necessário. O que vocês estão fazendo, a CNA está fazendo para sensibilizar, mobilizar esse pessoal? Foram várias as ações até hoje. A gente iniciou, na verdade, com a construção de alguns cursos em parceria com o Senar. Posteriormente, a gente fez também uma pesquisa junto a produtores. Foram mais de 1.400 produtores ouvidos para identificar quais eram os gargalos, quais eram os desafios, para a gente saber realmente como agir e como orientar. Daí a gente chegou em 3 materiais principais. Um que seria perguntas e respostas de uma forma bem clara, bem objetiva, para tirar qualquer dúvida do produtor ou do distribuidor, e depois mais 2 materiais em relação à identificação dos lotes. E nesse momento a gente está na fase de orientação do produtor, trazendo todos esses materiais que foram construídos para produtores, para permissionários das centrais de abastecimento. Então a gente tem realizado algumas oficinas, digamos assim. CEASAs, por exemplo, né? Exato. A gente fez na CEASA, no CEAGESP, né, em São Paulo, vamos fazer na CEASA Goiás também, em Goiânia, e fazendo também interação com alguns técnicos e produtores em algumas regiões também fortes para as culturas. Essa cadeia, a partir do momento em que todos os entes estiverem realmente sensibilizados, e de fato tivermos a rastreabilidade de frutas e hortaliças nessa cadeia brasileira, haverá uma fiscalização? Como é que a gente vai mensurar isso? Eles estão cumprindo, já está tudo certo? A fiscalização já existe, mas a gente tem que entender que existe uma limitação dos próprios braços do governo. Quando a gente vê a fiscalização, neste caso para rastreabilidade, ela é muito feita pelas vigilâncias sanitárias estaduais, por exemplo, porque a intenção é sempre garantir que o produto que está sendo disponibilizado ao consumidor é seguro. Então, é uma ação conjunta de diversos órgãos, não só federais, mas também estaduais. Então, a fiscalização já acontece à medida do possível. E a rastreabilidade da mesma forma. A gente já sabe que em algumas regiões ela é muito adotada, para algumas cadeias mais estruturadas ela já é uma realidade, mas para outras a gente tem que sempre buscar aprimoramento. A senhora citou uma palavrinha mágica aí, consumidor. Propositalmente nós deixamos para o final do nosso bate-papo, porque eu acho que no final das contas a gente está pensando no consumidor, né? Claro, o produtor, o distribuidor, o atacadista, mas
consumidor final é importantíssimo. Ele vai ter a certeza de estar consumindo um produto de boa seleção, de boa produção, né? Exato. A intenção é que o consumidor tenha a transparência dessa informação. Ele não precisa saber o que foi conduzido ali dentro das práticas de cultivo, mas ele pode ter a confiança que tudo foi feito conforme as normas, tudo foi feito com segurança para que aquele produto que chega ali para ele seja saudável e seja realmente seguro, sem nenhuma contaminação, nem química, nem biológica. Para fechar, a senhora está otimista com relação a essa cadeia? Tende muito a crescer, tem um campo vasto ainda. Para fechar, o que a senhora pode destacar para o consumidor dessa cadeia de frutas e hortaliças no Brasil? É um segmento que vem crescendo muito? É um segmento que vem crescendo e é um segmento que vem se profissionalizando. É o mais importante para a gente salientar. Quando a gente pega frutas, por exemplo, nós somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Mas o nosso consumo interno é muito grande. Então, menos de 3% do que a gente produz é exportado. E ainda assim, mesmo que num percentual muito pequeno, essa exportação faz com que o setor tenha recurso para reinvestir, tenha acesso a tecnologias de outros países para que realmente a gente consiga produzir com mais qualidade, frutas e hortaliças de mais sabor e que sejam realmente produtos que são reconhecidos pelo consumidor, sejam nacional ou seja internacional. Letícia Fonseca, assessora técnica da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA. Muito bem-vinda aqui, parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Muito obrigada.